seleção do Tite está precisando de uns 2 jogadores, 2 ou 3 de qualidade que tenham uma certa experiência. Eu acho que faria bem para o grupo um jogador como ele, se ele tivesse assim. O grande desafio, acho que, do Diego é exatamente defender as convocações que ele tem tido, né? E ele tem esse período todo aí, até essa última convocação, para exatamente mostrar que o potencial dele é de um potencial de um jogador de seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo. Porque a gente está vendo que para a eliminatória está funcionando. Para o que o Brasil tem no momento, o Diego é um jogador que hoje merece estar na seleção brasileira. Então o desafio que ele tem, a partir dessas atuações que ele vem tendo no esporte e também com as passagens recentes pela seleção, é exatamente defender essa posição, continuar atuando em alto nível no esporte, sendo um cara de referência no esporte, para poder exatamente estar nesse grupo de 23 que vai jogar a Copa do Mundo. E bem aquilo que o Casão falou, né? A gente tem os inatacáveis na seleção brasileira, Neymar, Gabriel Jesus, talvez o Miranda, que seja o homem de Renato referência, Augusto, Paulinho, Renato Augusto. Casimiro, tem bastante. Claro. As vagas são poucas. Você já tem jogadores, então, que não vão perder o posto. E o Diego Souza está naquele bolo ali que visa exatamente beliscar uma ou outra vaga. Eu vou falar, Casão, eu preferia o Diego Souza ao Firmino. Então, nesse momento eu prefiro o Diego Souza ao Firmino. Sabe o que me chamou a atenção nessa segunda convocação do Diego Souza? Foi exatamente a primeira convocação. Porque a primeira não poderia ir ninguém de fora, só foi jogadores daqui. Então, necessariamente, o Diego Souza teria que estar. Quando saiu a segunda convocação e o Tite chamou o Diego Souza de novo na frente de outros jogadores mais jovens que poderiam ter ido lá para ficar na reserva do Firmino, você pode convocar um jogador para ficar na reserva do Firmino. Me chamou a atenção o seguinte, alguma coisa agradou o Tite no pouco tempo de relacionamento naquele jogo com a Colômbia, porque ele chamou os jogadores só do Brasil. O Diego Souza foi chamado. Na outra convocação, o Gabriel não podia, estava machucado, tinha o Firmino. Ele chamou logo o Diego Souza. Ele não hesitou em chamar outro jogador, ou ficou em dúvida nem nada. Então, naquele curto período, ou nos treinamentos, ou numa conversa, ou no ambiente, alguma coisa, porque o Tite trabalha muito com o psicológico. O Tite, o papel principal do Tite nessa recuperação da seleção brasileira foi no psicológico. O psicológico estava arrasado. Os jogadores sabiam jogar. Isso que eles jogam, eles sabiam jogar há 8 meses atrás. Eles não estavam jogando aquilo, porque tinha um problema psicológico muito forte dentro da seleção. Psicológico, relacionamento, imprensa, jogador, entre eles mesmos, cultura do treinador de revanchismo. Tinha uma nuvem muito preta ali. O Tite chegou e limpou essa nuvem. Então o trabalho que o Tite tem é psicológico, ele vai demonstrando isso a cada situações. Aquela do William com o Felipe Coutinho saindo abraçado, ele foi claro, isso que eu quero, disputa honesta e tal. Então ele trabalha muito com o psicológico. O Diego do Flamengo, quando ele foi... O Diego do Flamengo, exatamente. Então nessa convocação segunda, ele levando o Diego Souza de cara, que é um jogador que tem uma certa idade, já está rodando, está lá no Sport Recife, nada contra o esporte, mas é normal que a visão fique sempre nos times do Sul tal, ou do exterior. Ele chamou o Diego Souza por algum motivo, não só pela bola do Diego Souza. Aquele amistoso com a Colômbia acabou sendo bem útil. E eu acho que o esporte tem muito a ver com a convocação do Diego. Sem dúvida. O Diego Souza conseguiu construir para ele um ambiente dentro do esporte, tanto que ele pediu para voltar, né? Ele vai para o Fluminense e volta. Exatamente. E pede para voltar. Ele, por exemplo, olha, ele tem toda a liberdade no esquema tático do time, e ele tem, Casão, a confiança de fazer isso. Ele sabe assim, aqui eu posso. Aqui a torcida confia em mim, a comissão técnica confia em mim. Toda hora ele mete um gol de voleio. Ele é o cara que fica tentando voleio toda hora. O cara treina de voleio. Treino de voleio. Aquele cruzamento que treina quando ele sabe assim. Aquele cruzamento que ele fez de bicicleta ali é porque ele está com a confiança batendo no teto. Porque senão o cara ia tentar girar e arrumar pro lateral que ia chegar para cruzar. Ele levantou e cruzou. Aquilo ali, eu vi o Maradona fazer. Eu não estou comparando o Diego Souza com o Maradona, não. Mas o Maradona tinha essas alternativas, pelo o nível de confiança que ele tinha. Ele ia pro fundo e cruzava de letra, o Maradona. Ele ficava de costas, ele cruzava de bicicleta. A bola rebatia, ele cruzava de cabeça. Teve jogada assim a seleção da Argentina. Ele bateu o escanteio, a bola voltou para ele, ele cabeceou do linha de fundo para dentro e o cara fez o gol. Então a confiança do Maradona, ela era enorme. Como de outros grandes, o Zico era assim, Pelé, enfim. E o Diego, não estou comparando com nenhum desses, mas a confiança do Diego nesse momento está no talo, está no alto. Ele tenta qualquer tipo de jogada. É inegável que é o melhor momento do Diego Souza na carreira, em função até da chamada para a seleção brasileira. Mas a gente está vendo o melhor do Diego Souza naquilo que ele já fez com o Grêmio, por exemplo,
quando foi um jogador referência naquele vice-campeonato de Libertadores 2007. O Palmeiras no que ele fez no Palmeiras, no Vasco também. em 2011, também estava jogando uma bola redondíssima, conduzindo o Vasco a chegar em final de Copa do Brasil. Ele não jogou mal em nenhum clube que ele esteve. A gente não vai ele não teve essa que o Casão está falando. Ele não jogando mal. Ele não teve o topo. Talvez tenha relevância, né, Lofredo? Assim, eu acho que não talvez a relevância no elenco. Não, agora só tá me jogando lembrei de uma coisa. Em relação à confiança do Diego Souza, me viu na cabeça, ele é um cara confiante. Porque ele fez um gol quando ele jogava no Palmeiras contra o Atlético Mineiro de primeira, do meio do campo. Isso é confiança. Então o Diego, mesmo em outros momentos, ele alternando, oscilando, momentos bons e ruins, ou ele jogou bem em todos os times, como o Lofredo falou, mas sempre teve alguma contestação. Mas isso aí nunca abalou a confiança que ele tem nele. Ele é um cara confiante, porque ele já demonstrou durante a carreira tipos de jogadas de cara que confia no que sabe fazer. Talentoso, né? Talentoso. Mas esse é o ambiente perfeito para a confiança dele. Acho que lógico. ele nunca foi tão protagonista quanto ele era no Sim, esporte. não, ele é o cara, ele é o cara. Verdade. Agora, o mais importante de tudo isso é que ele está convencendo o Luiz Ademar de que ele pode fazer parte da seleção brasileira. Ué, não, peraí. Nós não falamos, como o Casão falou. Se ele chegar jogando assim, eu já acabei de falar aqui. Mas assim, eu prefiro o Diego Souza ou o Firmino. Na tua lista ampla ele tá. Não, tá. Na Claro que lista tá. ampla, Os na 23 de 23 ele não estaria, mas o Firmino não estaria também. Pra mim, ele tá à frente do Firmino. Só para a gente amarrar, porque a gente vai falar do jogo daqui a pouquinho. O tema inicial do programa era realmente a excelente fase do Diego Souza. O jogador é convocado para a seleção, quer dizer, o técnico pode usar o critério que ele quiser para convocar um jogador. O que a gente vê como mais comum. O cara tá jogando bem, eu vou levar e arranjo um lugar para ele, né? O treinador pode pensar assim. Pode pensar assim. Vide Afonso Alves. Aí o Neymar tá mal, você não leva. Afonso Alves. O Casemiro tá mais ou menos, você não leva. Não é todo mundo assim. Não é todo mundo assim. Tem os inatacáveis, Você já tem a sua base e está pensando em um jogador novo para convocar. Você pode achar assim, pô, esse cara tá voando. Outra coisa é o seguinte, eu preciso de alguém para desempenhar uma função que me falta no esquema que eu pensei. Seja titular ou reserva. Ou então é até o contrário. Meu time titular já está todo arrumadinho. Mas eu preciso de um reserva que faça algo diferente do que faz o titular. Porque eu posso ter que dar uma resposta dentro do jogo, eu posso ter que mudar a maneira de jogar. São duas, e é isso são duas que está formas conduzindo o Diego também, porque ele tem essa facilidade de jogar em 2, 3 funções. Se o Tite precisar, ele vai jogar de falso 9, de 10, de segundo volante. Eu acho que hoje o Diego Souza marca as duas casinhas. Sim. Tá jogando muito? É isso. Tá voando no time dele? Tá. Momento alternativo. Pode desempenhar uma função que é diferente dos atacantes, dos centroavantes da seleção brasileira? Eu ponho mais uma casinha. A do comportamento do grupo. Que eu não tenho dúvida que isso deve ter pesado pro Tite ter levado ele de novo. Ou ele diante do grupo, né? Alguma coisa de bom numa conversa, pela experiência que o Diego Souza tem, talvez o Tite conversando com ele, ou observando o tipo de relacionamento dentro do campo, da conversa dele, do vestiário, na hora de se trocar, o que ele está falando, né? Isso aí deve ter chamado a atenção do Tite também para levar ele de novo. Agora tem que tomar cuidado também quando faz a convocação final, para não levar os jogadores que o técnico acha que estão num grande momento, ou que formaram o grupo dele, fecharam com ele, e naquela hora não estão num grande momento, para não acontecer igual em 2010. Que o técnico olha para o banco, tem o Grafite, o Kleberson, tem o Josué, 2 substituições para fazer e não vai entrar ninguém. Por exemplo, o Tite, a seleção brasileira joga, não é momento, aquilo é uma realidade. A seleção brasileira joga aquilo. Se todos se manterem daquela maneira, eu acho que a preocupação do Tite em convocar formar os 23, porque eu acho que tem poucas alternativas, ele vai chamar, é óbvio que o primeiro ponto é o cara tá jogando bem, ou ser bom jogador. Mas o segundo ponto, mais importante, muito próximo disso, é um cara que não estrague o ambiente que ele já fez. Então isso vai pesar muito para aqueles que vão chegar por último, entendeu? São 23, o Tite deve ter uns 18, talvez. Provavelmente. 18, 19. Então, esses poucos que vão sobrar, eles vão ser analisados em todos os pontos. Não adianta só estar jogando bem e for um cara que não é bom de grupo ou vai cobrar muito, alguma coisa. Não vai. O Tite não vai arriscar levar nessa lista de últimos, nesses últimos da lista, um cara que vai correr o risco de detonar o ambiente dele. Ele não vai fazer isso, de forma nenhuma. Pode estar fazendo 5 gols por jogo. Se o comportamento do cara não for legal, para ele ser reserva na seleção,
Ele não vai levar. Ele levaria um cara desse tipo se fosse um Maradona. Puta, tudo bem, Maradona me perturba, não sei o quê, mas ele vai fazer, ele vai decidir pra mim, eu vou ter que engolir o Maradona. Não é? Eu vou ter que me engolir. Agora, pra ficar no banco um cara que vai tumultuar, ele não vai levar. O cara pode estar jogando pra caramba, ele vai preferir um cara que tá mais ou menos, mas que vai deixar o ambiente cara com esse perfil, né? Pelo menos aparentemente. Eu acho que não tem muito no nesse futebol grupo brasileiro. até agora que o Tite vem convocando, não tem cara desse Não tem. Mas ele precisa de 23. Ele precisa de 23. Não, tem um cara que se der defeito, você tem que levar do mesmo jeito, que é o Neymar. Mas não tem dado defeito. Não, pelo contrário. Tem a braçadeira de capitão. Melhorou. Mas assim, dos 11 que jogam, eu não vejo nenhum que dá defeito, que dá problema. Era o Marcelo, mas com o Dunga, não é o Marcelo no geral. O Thiago também com o Dunga. O Thiago com o Dunga. Assim, a maioria do banco também não, só que ele vai ter que formar 23. Os 23 vão ser, nem todos estão garantidos, né? Sempre é assim, 3 ou 4 aparecem de última hora, né? Não é, 3 ou 4 não são aqueles que já estavam desde as eliminatórias, sempre alguém sai e chega alguém de última hora, só que essas pessoas de última hora vão ser analisados pelo comportamento, não vai ser analisado pela bola. O Tite não vai arriscar levar um cara lá que está jogando muito, mas que tumultua o ambiente, ele não vai arriscar para estragar tudo. Ele prefere um cara que está mais ou menos, mas que colabore do jeito que estão as coisas. A rodada de ontem teve outro momento muito marcante que a gente vai destacar agora no Seleção Sport TV, a entrevista do Valdívia depois do jogo do Inter pelo